E aí, pessoal, beleza? Então, hoje, como vocês podem ver, nós vamos dar continuidade ao nosso assunto. E hoje vamos falar sobre potenciação de números inteiros, como vocês podem ver, né? Então, a gente já sabe como funciona a potenciação, né? A gente sabe que com números naturais, ela serve assim, digamos. O número 2 elevado à quarta. O que é isso, né? Isso aqui é um número natural, né? Elevado a uma potência também natural. Mas 2 elevado à quarta. Isso significa o quê? É o 2 vezes ele mesmo. Quantas vezes? 4. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. O 2 vezes ele mesmo, 4 vezes. Estou escrevendo esse ponto aqui. Esse ponto representa a multiplicação. A gente pode escrever o ponto ou o x, né? Aí aqui agora é só a gente realmente multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Então, 2 elevado à quarta é igual a 16, tá? Mas agora, a diferença é que nós vamos incluir o conjunto de números inteiros nessa lógica, tá certo? O que são os números inteiros, professor? Os números inteiros são os simétricos dos números naturais. O que é simétrico são os números, o mesmo número em módulo, mas que tem sinais diferentes, né? Por exemplo, o número simétrico do número 4. Qual é o simétrico de 4? É o menos 4. Qual é o simétrico de 16? Menos 16. Qual é o simétrico de menos 545? É o 545, né? É só trocar os sinais. Aqui a gente tem positivo ficou negativo e negativo ficou positivo. Os simétricos, né? Agora, a questão é a gente usar a lógica de potenciação com esses sinais, tá? Então, a gente vai incluir... A gente já sabe resolver com números positivos, né? Mas o que acontece quando a gente inclui números negativos na potência? Então, bora lá, né? Então, né? Bora lá, partir para isso agora. Utilizar esses números negativos nas potências. Se eu tiver... Como é que eu uso uma potência em um número negativo, né? Se o número negativo estiver entre parênteses e a potência estiver do lado de fora, assim, no caso, a potência está expoendo tanto o número em si quanto o sinal, tá certo? Se estiver dentro do parênteses assim, ela pode aparecer assim, ó. Menos 4 ao quadrado. São parecidos os dois, né? Mas isso aqui dá respostas diferentes. Então, a gente tem que ficar atento ao quê? A gente tem que ficar atento a... É um número negativo? É. Está dentro dos parênteses elevado a alguma coisa? Sim. Se não estiver, é outros 500, tá certo? A gente vai observar como é que isso vai funcionar aqui pra gente, tá? Então, bora lá. Nesse caso aqui, como é que vai funcionar? 4 ao quadrado. O que é isso, né? Menos 4 ao quadrado, aliás. O que é isso? É uma potência... e a gente sabe que esse número aqui vai ser multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Que número? Tudo que está dentro dos parênteses. Então, vai ficar assim. Meu Deus. Eu espero não ter matado vocês do coração, tanto quanto quase eu morri aqui. Mas, enfim, bora lá. O que é isso? A gente vai ter que multiplicar tudo que está dentro dos parênteses vezes ele mesmo 2 vezes, né? Já que o expoente é 2. Então, vai ser menos 4 vezes menos 4. Como é essa multiplicação? Multiplicação de números inteiros, né? Bem simples. A gente multiplica os números em si, 4 vezes 4, 16, e a gente faz o jogo de sinais. Menos com menos, sinais iguais, vai dar positivo, né? Então, 16. Positivo, né? Nesse caso aqui, puxando esse outro caso para cá um pouquinho, vamos separar aqui. Como é que fica, né? Note que o menos não está sendo exposto pelo 2. Por quê? Porque ele não está dentro de um parêntese. Ele não está dessa forma. Nesse aqui, vai ser a mesma coisa, só que o 4, o 2 não está expondo o menos. Então, o menos vai direto para a resposta final. Vai ficar menos 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, e esse menos vem direto lá, tá bom? Então, o que é que a gente tem que ver? O sinal está dentro do parênteses? Está. Está exposto por um número? Está. Então, a gente vai sempre olhar se
a gente vai sempre olhar, só fazer o jogo de sinais e a multiplicação em si, né? Bem simples. Então, outra sacada é aqui, né? Bora continuar. Deixa eu passar essa página aqui. Começar uma do zero, né? Vamos lá. Vamos utilizar o número 1 para a gente aprender essa nova propriedade, tá? Que é o mais fácil. Que a gente sabe que a multiplicação sempre vai dar 1, né? Então, se eu tiver o número mais 1 ao cubo, o que é que acontece? Isso aqui tá dentro dos parênteses, né? Então, vai sempre multiplicar tudo. Mais 1 vezes mais 1 vezes mais 1. 3 vezes porque é exposto a 3, né? 1 vezes 1 vezes 1 dá igual a 1. Mais e mais e mais dá igual a mais, porque são sinais iguais, né? Então, pronto, mais 1. E se eu tiver o menos? Elevado a 3. Menos 1 ao cubo. Isso aqui é o quê? Isso aqui é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Isso aqui é igual a quanto? 1 vezes 1 vezes 1, 1, né? Aí agora a gente tem que fazer jogo de sinais. Menos com menos, sinais iguais, dá o positivo. Então fica mais. Esses dois aqui dá mais, né? Então agora a gente tem um mais e aqui um menos. O que é que acontece? Mais com menos, sinais diferentes dá menos. Então agora a gente utilizou todos os três sinais que apareceram e a gente viu que no final deu menos. Então a resposta vai ser menos, certo? Então, bora para mais um caso com o menos 1. Menos 1 elevado à quarta. Isso aqui dá igual a quanto? Bora subindo aqui, né? Subindo o expoente. Isso aqui vai ser menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. O menos 1 vezes ele mesmo 4 vezes. O que é isso? Dá o 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 sempre vai dar 1. E agora a gente vai fazer por partes. Menos com menos dá mais. E esse menos com menos dá mais. Aí agora eu tenho dois sinais, né? Mais com mais dá mais, porque são sinais iguais. Então, no final, eu tinha 4 elementos, 4 sinais. No final ficou mais, então o sinal desse aqui é mais. Para mais um. Vamos para menos 1 elevado à quinta. É o menos 1. Desculpa, não estava aparecendo, né? Desculpa. Menos 1, menos 1, menos 1. Já tem 4, mais 1. Menos 1. E agora, como é que vai ficar? Bora lá. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. E tem um menos aqui. Aí agora, mais com mais, sinais iguais, né? Mais. E o menos desce de novo. Aí agora eu tenho o mais com menos. Dá o quê? Sinais diferentes dá o menos. Então a resposta final vai ser menos 1. Certo? Para mais um caso. Agora o último, para a gente observar tudo que a gente fez e seguir, né? Observar e entender qual é a propriedade. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Tem 4, menos 1, menos 1. Foram 6, né? Então, o 1 vezes ele mesmo 6 vezes. Isso aqui vai ser igual a quanto? Agora aqui é a gente fazer o jogo de sinais, né? Eu vou fazer aqui. Menos com menos, mais. Bora lá. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. E o mais com mais aqui, mais. Então, a resposta no final vai ser mais 1, né? Porque é 1 vezes 1, então pronto. O que é que a gente pode observar daqui de cima? Que expoente era esse? Bora observar só os com menos, né? Menos 1. Que expoente era esse? 3. Deu o quê? Menos. Que expoente é esse? 4. Deu o quê? Mais. E esse aqui? 5. Deu menos. E o 6 deu mais. O que é que a gente pode concluir? Que números negativos dentro de parênteses, eu coloquei o caso 1 aqui para a gente não ficar multiplicando, né? Mas números dentro de parênteses elevado a potências ímpares, o 3, o 5, né? Deu menos.
e números negativos dentro de parênteses elevado a números pares, por exemplo, caiu aqui, por exemplo, o 4 e o 6 deu o quê? Positivo, né? Os dois casos deram positivo. Então, o que é que a gente pode tirar? Vamos escrever... Eita, quase cai de novo. Só escrever. Então, agora vamos escrever isso de uma maneira formal, né? Escrevemos assim, ó. Quando o expoente for um número par, a gente tem que prestar atenção aqui, né? A potência será sempre um número inteiro positivo. E o inverso é aquilo lá que a gente disse, né? Quando o expoente for um número par, a potência será sempre um número inteiro positivo. Foi o que a gente viu com 4, com 6. Número, né? E quando o expoente for um número ímpar, a potência sempre será um número inteiro negativo, tá bom? Então, a gente já sabe as propriedades se mantêm, né? As propriedades da potenciação, que são o produto de potências, né? Por exemplo, se eu tiver mais 5 ao cubo vezes mais 5 ao quadrado, isso aqui é igual a mais 5, 3 mais 2, né? Então, multiplicação de bases iguais, repete a base, soma os expoentes. Aí, com a divisão, por exemplo, mais 6 ao cubo, dividido por mais 6. Só o mais 6, né? Que a gente subentende que tem 1 aqui em cima, tá certo? Também pode aparecer assim. Então, isso aqui é o mais 6, repete a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1. Porque aqui é como se tivesse 1, né? Então, 3 menos 1. Potência de potência, né? Também tem essa. Por exemplo, digamos, o número 10 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Isso aqui fica como? A gente repete a base e multiplica os expoentes, tá? Pode aparecer assim, tá certo? Então, a gente repete a base e multiplica os expoentes. E a última é o produto. Por exemplo, se eu tiver 4 vezes 3, tudo isso elevado ao quadrado. Só que a gente coloca o 4 ao quadrado vezes o 3 ao quadrado. Ou seja, o 2 vem para esse e para esse também. Tá bom? Só no caso de multiplicação. Se for soma, não vale, tá? A gente tem que resolver a soma primeiro, se tiver somas aqui dentro. Mas, enfim, é basicamente isso. As propriedades a gente já sabia, né? Elas se mantêm para os números inteiros. A diferença é que agora a gente tem que ficar atento ao quê? Se o número negativo está dentro dos parênteses, tá certo? Se não tiver, o negativo vai direto para a resposta final. Caso esteja, a gente tem que ficar atento, caso o sinal esteja dentro dos parênteses, a gente tem que ficar atento ao quê? Ao expoente dele. Se ele for número ímpar, a resposta vai ser negativa. Se ele for um expoente par, a resposta vai ser positiva. Então, isso é para a gente não ficar fazendo isso aqui, ó. Esse jogo de sinais. A gente já tem a resposta final. Isso é sempre, é de lei. Se for número positivo, se for número par, dá positivo. Se for número ímpar, dá negativo. A última coisa que eu tenho para acrescentar a vocês são os números
Não, minto eu. Não vou acrescentar agora aí não. Eu vou deixar para a próxima aula. E a gente acrescenta este outro caso que eu estou falando aqui agora. Mas enfim, é basicamente isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Tentei fazer de uma maneira mais simples aqui. Não utilizei muito o livro para não ficar um pouco confuso nessa parte. Mas é basicamente isso. Sim, tem o adende que a potenciação quando é qualquer número... Vou colocar um traço aqui, né? Qualquer número elevado a zero, por exemplo, 1545. Se isso aqui for elevado a zero, a resposta vai ser 1. Tá? Qualquer número elevado a zero é igual a 1. E qualquer número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Só pra gente não esquecer. Qualquer número elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. Então, é isso. Novamente, vou me despedir. Se fosse negativo aqui também, por exemplo, menos 1545 elevado a zero. 1 também, tá certo? Qualquer número vai ser assim. Então, novamente, como eu disse, eu vou me despedir. Espero que vocês tenham entendido. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!